Sejam bem-vindas a mais um episódio do Café com Coragem, do podcast que é feito para te inspirar, para você ouvir histórias que podem ser muito parecidas com a sua, para você ouvir histórias que o impossível é possível. E quando a gente traz as pessoas aqui, é feito um estudo até para saber se essa pessoa ela tem o que contribuir com você que está aí do outro lado. E a pessoa que está aqui na minha frente hoje, eu até emociono porque eu acho que tem umas relações que elas parecem nem ser daqui, sabe? Assim, tem umas relações que vão além da convivência, que vão além dessa coisa do dia a dia. E com ela foi assim, foi meio que à primeira vista. E eu me sinto tão feliz e tão honrada dela ter aceitado o convite, dela ter aceitado falar da história dela, contar um pouco da história dela, que eu tenho certeza que você que tá daí vai ser tocado de alguma maneira. Então, fica com a gente. A gente tem muita coisa para conversar, muita coisa linda para conversar e que vai impactar você. Eu tô fazendo um mistériozinho, mas eu tô aqui agora com alguém que hoje eu posso chamar de amiga e posso dizer que a admiração que eu tenho por você é muito grande. Talvez você nem saiba, porque eu nem sei se eu já tive a oportunidade de dizer isso. Mas eu acho que as nossas trocas, elas são tão recíprocas que isso fica claro para além do que eu tenho que dizer. Hoje eu tô aqui com a Rebeca Rassi, a CEO da Marmiteria com Amor, inclusive, que chegou aqui, me salvou, tô o dia todo gravando. Então, ela já chegou e ela sabia como me dar um abraço para além do abraço, trazendo Marmiteria com Amor para mim. Seja bem-vinda, viu? Obrigada por ter topado. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e lisonjeada também. A recíproca é verdadeira, a nossa conexão é genuína. Eu sei e eu sinto isso, sabe? Então, o Café com Coragem, Rebeca, é um sonho, sabe? Eu tava falando ali agorinha, assim. Eu entendo que eu posso juntar a psicologia com a comunicação, mas parece que quando eu tô aqui nesse lugar, porque o consultório, ele me faz comunicar também. Mas ali eu tenho que estar imersa, assim, em trazer o outro, em resgatar. E aqui não, aqui eu posso trazer a informalidade, aqui a gente pode ter é um bate-papo mesmo, sem aquela intencionalidade de te conduzir, vamos dizer assim. E eu gosto muito desse lugar, sabe? Parece que aqui, assim... Então, o podcast, ainda que... esses dias me perguntaram assim, você acredita que o podcast vai acontecer e que ele vai estourar? Eu acredito. De verdade, eu acredito. E se isso não acontecer, eu nem vou colocar mas e se isso não acontecer, ele tá estourado aqui dentro, sabe? Porque é a realização, assim, esse ouvir histórias que é para inspirar, que é para encorajar. Nossa, eu tô muito grata, assim, de poder fazer isso. É uma realização pessoal, né? E eu tô fazendo isso muito, muito por mim mesmo, assim. Não tem, como diz, né? Não tem o patrocínio, não tem nada disso. Tem o meu desejo e o meu sonho que tá sendo realizado aqui. Então, quando eu falei que a gente traz essa questão de ter um estudo, é ter um estudo de histórias mesmo. O que você vai contribuir? O que você trouxe aqui? O que você vai trazer que quem tá te ouvindo, e até pra mim também, vai contribuir. Eu não tenho dúvidas que com você vai ser assim. Obrigada. E quero te parabenizar também pela iniciativa, porque se você tem vontade de falar, é porque as pessoas precisam te ouvir, né? Alguém vai te ouvir e vai fazer sentido aquilo ali para aquela pessoa. Assim, às vezes, pensando nesse Isso aqui é um ato de coragem. E falar de coragem, né? Tem coragem. Nesse contexto de ou rede social, ou audiência, seja como for, por exemplo, você faz uma live e dá lá 40 pessoas. Você fala, mas eu não coloco 40 pessoas lá no consultório. Eu não levo 40 pessoas para dentro do meu trabalho. Então, eu tenho 40 pessoas me ouvindo, tem 20 pessoas me ouvindo, tem 10 pessoas me ouvindo. E, para mim, tá tudo certo. Eu acho que independente da quantidade, quem tá ali é porque precisa te ouvir no momento que precisa te ouvir, ouvindo o conteúdo que precisa, né? E o que eu escuto nossa, que bom que você falou isso, sabe? Eu precisava de ouvir isso. Você já deve ter, porque as contribuições que você faz no seu Instagram vem muito, né? São muito de reflexões mesmo. Que bom que você falou isso, que bom que você vive isso. Então, você também passa por perrengue, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente coloca alguma coisa assim que é tão aleatório, né? Ali do dia a dia, mas que para alguém significou tanto. Nossa, você mexeu com o meu emocional. Ou eu tava precisando tanto ouvir isso. Nossa, essa palavra era o que eu precisava ouvir. E aquilo ali, querendo ou não, motiva a gente, né? A tá expondo, por mais que sejam dificuldades cotidianas e tudo mais. O retorno da rede social, assim,
Reforço, ele é muito silencioso, porque tem um monte de gente que tá vendo, que tá sendo tocada de alguma maneira, mas que não fala. Não fala. Aí, num belo dia, essa pessoa resolve falar assim, sabe aquele negócio que você colocou Sim. assim? Cara, que ele mexeu tanto comigo. Aí você fala, não acredito. Tem muita gente que te admira em silêncio, né? Ali mais contido. Mas sempre tem aquela pessoa ali que tá te motivando e te inspirando, assim. E às vezes também é tudo que você precisa ouvir, né? Pra estar ali. É troca mesmo, né? Rebeca, se apresenta. Quem é você? Toda a sua construção, né? Como eu falei, assim, CEO da Marmiteria com Amor. Eu acho que essa marca, ela te representa muito, mas quem tá ali precisa, né, que você apresente para conhecer. Por trás da empresária, por trás da mulher, tem uma história de muita coragem. Quem é Rebeca Rassi? Eu sou Rebeca, tenho 28 anos, sou temente a Deus. Comecei a minha empresa da forma mais inesperada possível. As pessoas precisam saber dessa história, pelo amor de Deus. Conte. Eu sou engenheira civil, né, de formação. E comecei fazendo sempre minhas dietas, emagrecimentos e tudo mais. E naquele looping de emagrece, engorda, emagrece, engorda. Minha família sempre foi obesa, né? Meu pai morreu com obesidade mórbida. E numa dessas dietas que eu fiz, levando pra obra mesmo minhas marmitinhas congeladas, eu comecei a emagrecer e daí emagreci 20 quilos. Na época eu tava bem acima do peso. Aí minhas amigas também, que eram engenheiras que trabalhavam na obra, começaram a pedir para eu fazer as marmitas. Eu fazia no final de semana e levava para a obra durante a semana. E aí uma foi indicando para outra e de repente eu já estava trabalhando na obra e nos finais de semana trabalhando com fazer marmita. E aí, de repente, em menos de 6 meses, assim, virou um negócio que eu já não conseguia mais conciliar com a engenharia. E deixei a engenharia para seguir com as marmitas, porque coincidiu também de eu ser demitida na época. Então, eu nem fiquei desempregada ali, eu já saí de uma coisa com outra engatilhada. Então, eu falo que a marmiteria nasceu para mim. Tipo, ela me escolheu, não foi eu que fui atrás de construir um negócio, porque eu gostava de cozinhar e tudo mais. Tanto que as pessoas me perguntavam, você abandonou a engenharia? Não, eu não abandonei a engenharia. Eu acho que se algum dia Deus colocar no meu caminho uma nova oportunidade, eu tiver que trabalhar com isso de novo, eu nunca deixo portas fechadas para nada. Porque eu acho que a gente tem que viver ali no momento o que Deus está propondo para a gente, né? E no momento que Deus propôs para mim foi a marmiteria, eu abracei. E logo a minha mãe viu tudo acontecendo assim tão rápido, e mãe sente as coisas, né? Ela... Filha, você vai ter que já registrar sua marca, isso aqui tá crescendo muito rápido. E aí já registrei no INPI minha marca e de repente já um monte de gente começou a me copiar, um monte de... Até minha logo, sabe? Então, as pessoas começaram a ver assim crescer e aí foram copiando as ideias e tudo mais, porque eu cresci muito rápido, muito rápido. Tanto que eu comecei fazendo as marmitas lá em casa mesmo, quando eu morava com a minha mãe. E eu já tive que ir para uma cozinha industrial, porque já não tinha mais estrutura. A quantidade de marmitas produzidas por semana já estava, assim, com um número já escalado e não estava conseguindo ter espaço. Aí, de repente, eu já tive que contratar funcionários. Antes, eu trabalhava só com a minha família ali. Eu, minha mãe, minha avó e minhas primas me ajudavam. E já tive que contratar funcionário, carteira assinada. Então, assim... Aconteceu tudo tão rápido e eu tive que amadurecer também muito rápido, porque eu não estudei para ser empresária, eu não estudei, né, para vendas, eu não tinha conhecimento de nada que eu estava fazendo. Então, tudo que eu aprendi foi na tora, na força de vontade e pesquisando e indo atrás. E engraçado que aconteceu muito rápido, mas parece que estava tudo assim encaminhado, sabe? Ia uma pessoa... as coisas iam aparecendo no meu caminho e as pessoas certas também. Para o marketing, para indicação, para contabilidade. Todo mundo ali, minha família me ajudando, amigos. Então, assim, parece que estava já tudo escrito. Que é aí que eu falo que... Acho que era meu destino, né?
Então, eu abracei essa oportunidade porque eu vi que não foi uma coisa que eu fui atrás e tô vivendo esse propósito aí já tem 6 anos. Uau, tá acontecendo. Tá acontecendo ainda, E graças acontece a Deus. todos os dias, Todos né? os dias. E hoje eu já sou uma marca aí consolidada no mercado. Eu fui pioneira em marmitas personalizadas, né? A gente pega o plano alimentar do paciente e monta de acordo com o que o nutricionista passa. Bem sei. Antes eu fazia só refeições para semana, assim, para manter o estilo de vida saudável, né? Que foi da forma como eu comecei. Hoje a gente já tem aí mais de 30 opções em cardápio, lanches, sucos, sopas, uma infinidade de variedades aí. Caramba. Se for parar pra pensar, assim, que nome que você dá pra isso, assim? Porque tem coisa que não se explica, né? Não. Tem umas coisas assim, cara, você formou e aí as pessoas te perguntam, você abandonou? Não tem. Eu acho que é destino mesmo. Eu acho que era o meu destino. Eu não fico tentando muito entender o porquê das coisas. Porque tem coisa que simplesmente acontece, né? A gente tem que aceitar e seguir. E tá tudo certo. E como é uma coisa que... Cozinhar, eu sempre tive o dom. Eu sempre gostei, né? Sempre foi uma coisa que eu fiz por prazer. Não, podia estar cansado, tanto que fosse, a Rebeca vai cozinhar pra gente. Eu fazia assim, com maior amor e carinho. Então, foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Agora, por trás da cozinha, eu tive que aprender, assim, a ser empresária, né? Porque fazer a gestão de funcionários, fazer gestão de uma empresa, gestão do negócio, de marketing, de tudo. Então, para mim, é sempre a parte mais desafiadora. É você aprender a delegar, você aprender a coordenar, sem perder a qualidade, né? Mantendo ali a marca, né? A qualidade na marca, porque você não tem só uma marca no mercado. Eu não quero só vender, né? Eu sou referência no que eu faço hoje. Eu preciso manter o meu nome intacto. Eu tenho uma imagem a zelar por trás. O meu processo de emagrecimento fez parte da construção do meu nome, da minha marca. Então, tem toda uma persona ali atrás do meu negócio que participou de tudo isso. Que foi assim também que eu cresci no Instagram, né? Eu fui... A marmiteria cresceu no Instagram. Eu fui postando meu processo de emagrecimento. E as pessoas foram vendo que o meu produto trazia resultado e começaram a sentir vontade de consumir, né? Porque eu acho que hoje a gente vende não é só o produto, é a história, né? A marca que tem ali por trás e tudo mais. É uma história, né? E até falando sobre isso, assim, porque para pensar em algo inovador, personalizado, como você fez, você podia ser só mais uma marmiteria. Porque tem um monte. Você podia ser mais uma e falar, vou fazer meu negócio aqui, ele vai acontecer sem pensar nessa ideia do inovar mesmo, sabe? Do sair desse negocinho aqui de que eu faço, é só eu, não dá pra delegar, não dá. Pensar além. Como é que foi esse processo pra você, assim, de entender isso, assim, que momento que sua ficha caiu, que, nossa, não dá pra ficar só nesse arroz com feijão aqui, não, literalmente, nesse arroz com feijão. Pra mim foi muito difícil, porque, assim, a gente é igual um filho que você vê crescer, né? Você não quer tirar ele da bolha de jeito nenhum, e você tem que criar o filho pro mundo, né? E eu comecei a perceber isso estudando, né? Participando mais de congressos, estando por dentro do empreendedorismo, né? Eu tinha uma resistência muito grande, por exemplo, em pesquisar meus concorrentes. Eu não posso, porque eu não posso copiar, porque eu não gosto que ninguém me copia. Mas eu tive que entender o que é uma empresa mesmo, né? Então, assim, até hoje, mesmo depois de 6 anos, eu ainda enfrento algumas dificuldades, como todo mundo. Mas a gente sempre tem que ir em busca do que é fora da caixinha, né? Do que vai te diferenciar do mercado. Que eu acho que uma das coisas foi a minha conexão com o meu público, né? Eu tenho essa humanização do atendimento muito intrínseca no meu negócio, que meus clientes se sentiam muito acolhidos por estar comprando diretamente de mim. O atendimento era eu que fazia no WhatsApp, a cozinha era eu que cozinhava. Então, assim, tudo era Rebeca, a empresa era Rebeca.
E aí, como eu vi crescendo muito rápido, eu falei, eu preciso aprender a delegar, eu preciso expandir, eu preciso sair da Rebeca e ver que isso aqui não vai ser só isso aqui, né? Vai ser maior. Então, acompanhando, igual a tecnologia, né? A gente vai tendo atualizações, a gente tem que acompanhar, porque senão a gente fica perdido no tempo. Então, acho que a empresa funciona do mesmo jeito. E foi acontecendo naturalmente, e eu sempre fui muito curiosa com as coisas, sempre fui muito criativa, eu tenho um senso criativo muito aguçado. Eu pesquiso muito sobre as coisas, eu tenho ideias, assim, do nada. Às vezes eu deitava para dormir, tinha ideia, como que eu posso fazer diferente e tudo mais. Eu comecei a pesquisar mais no mercado para entender o que eu podia fazer diferente do que as pessoas estavam fazendo e me diferenciar e me destacar mesmo, e não ser só mais uma, né? Meu pai sempre falava para mim, ó, independente da profissão que você escolher, você não pode ser só mais uma no mercado. Você tem que ser a melhor, a melhor, a melhor, a melhor. Então, assim, tanto que eu tive que tratar isso um pouco em terapia, porque é um excesso que a gente também tem de autocobrança muito grande, né? Que se a gente também não consegue atingir esse melhor resultado, a gente se frustra, porque a gente sempre está trabalhando empenhado para ser o melhor. E sendo um ensinamento, então, né? Isso, e aí eu tive que até aprender a dar uma ponderada nesse de ser o melhor. Tá tudo bem se eu não conseguir ser o melhor. Porque a gente se cobra muito, né? E falando assim, como você trouxe essa fala do seu pai, o que você carrega de valor principal, assim, lá de berço? O que é um valor que é inegociável? Lá no seu relacionamento, lá nas suas amizades, lá no seu trabalho, o que é inegociável? O nome da minha empresa, que eu tatuei, né, no braço, com amor. Minha mãe falou, você precisa escolher um nome, foi na hora, assim, ó, não pensei 2 minutos, eu falei, com amor. Porque meu pai falava, tudo que você fizer, se você fizer com amor, você vai ser o diferente. Então, coloca seu coração naquilo que você tá fazendo, que você vai se destacar. E é isso. Cara, a gente tem 10 minutos de podcast. Pega essa pedrada, porque isso é muito forte. Porque quando você cuida, você faz, né, com amor, é diferente. Você tá colocando seu coração naquilo. Você não tá acordando para cumprir rotina. Você tá acordando para tratar aquilo ali com amor. Igual você trata seu filho mesmo, seu marido, né? Você trata diferente. Então, isso aqui é... A marmiteria, eu falo que hoje é a minha vida, assim. Eu não construí nada até hoje. Eu construí a marmiteria. E é o que eu tenho de melhor, assim. Então, é com amor que eu faço todos os dias. Isso é, assim, muito bonito. Nesse tempo, desistir já te permeou, assim... Deixa eu contar hoje. Deixa eu contar aqui hoje, quantas vezes? Várias vezes. Foram inúmeras vezes. É igual num casamento mesmo. Você vai ter dias difíceis, vai ter dias que você vai acordar, não vai aguentar olhar pra cara do seu marido. Você vai olhar, vai brigar e vai ter que continuar ali. É uma decisão diária, aquilo ali. Então, várias vezes já passou em pensei em desistir, já surgiram outras oportunidades de trabalho para mim. Eu sempre tive um sonho também, que antes do meu pai falecer, a gente estava se preparando para ir embora para os Estados Unidos. Estava tudo organizado. Meu pai fez a cirurgia bariátrica, né, para ele ter uma qualidade de vida melhor, porque ele pesava 160 quilos, ele sempre foi muito difícil a vida dele, porque ele estava doente mesmo. E ele operou com o intuito de melhorar, só que infelizmente não foi esse o destino que Deus teve para a vida dele, né? Ele faleceu pós-bariátrica. E aí a gente estava com tudo organizado para ir embora para os Estados Unidos. E eu sempre tive um sonho de morar, esse sonho americano de morar fora e tudo mais. E quando meu pai faleceu, a gente não teve mais essa chance, porque a gente ia com ele, né? E tudo mais. Só que
não tinha mais sentido ir sem ele, né? Porque ia a família toda. E eu ainda fiquei com isso dentro de mim. E aí, eu sempre que eu pensava em desistir, eu quero ir morar fora, eu vou largar a marmiteria e morar fora. E com isso sempre dentro de mim. E toda vez que eu tinha, assim, aquele fiozinho de esperança, Deus me voltava pra cá. Não, Rebeca, você tem que ficar aqui. E sempre acontecia alguma coisa que me prendia. Eu, cara, não é possível. Tinha um dia que eu não entendia. Gente, eu não escolhi isso aqui. Eu não quero isso aqui pra minha vida. Eu não... E Deus me voltava pra lá. Aí até que eu aceitei. Eu falei assim, não, essa bucha aqui é minha mesmo. É missão. É, minha missão de vida é essa. E já teve algum... Pensando em missão, né? Porque a marmiteria tem uma missão. Sim. E você, contando a sua história, você influenciou outras pessoas. Já teve alguma história de cliente que você emocionou, assim, que você falou? Várias, desde o começo. Porque quando eu fazia o atendimento e as pessoas começaram a comprar marmitas inspiradas no meu emagrecimento, elas sempre sentiram essa conexão de ter ali uma amizade por trás daquilo e de ter, assim, aquela vontade de me contar, né? Rebeca, eu emagreci tantos quilos também comendo as suas marmitas, funciona, dá certo mesmo. Levei para minha esposa, então, assim... Inúmeros casos, assim, de clientes que viraram amigos também. Eu falo que a marmiteria não é só marmita, é transformação. Eu vendo transformação. E minhas funcionárias hoje, todas que passaram por lá, transformaram suas vidas também, emagreceram também, se inspiraram também na minha história. E é muito lindo isso, você vê que hoje, por exemplo, eu não atingi o nível que eu quero como empresária, né? Ainda com a marmiteria, mas eu falo, cara, tudo isso aqui ainda valeu a pena por causa do legado que eu trouxe para a vida dessas pessoas, sabe? Uma funcionária que marcou muito a minha história, a Débora, e ela fala, Rebeca, você não tem ideia, ela já era mais de idade, assim... Rebeca, você não tem ideia o quanto você me ensina todos os dias, o quanto você me inspira, sabe? O quanto você é tão nova e tão, assim, significante, tão relevante para minha vida. Então, assim, você vê que você não tá só trabalhando, você tá cumprindo uma missão, um propósito e trazendo o significado para a vida das pessoas. Às vezes, pessoas que você nem conhece, que você nunca nem viu na vida. Então, isso é muito, assim... É gratificante demais. Faz tudo valer a pena. Tudo. Todo cansaço, toda exaustão, toda vontade de desistir. Rebeca, você veio de um processo de emagrecimento, né? Uhum. Eu nem diria vem, né? Porque eu acho que isso vai ser pra vida, Pra né? sempre. Pra sempre. Vou falar nós, né? Porque... só quem vive sabe, né? Que é sempre uma atenção, uma constante atenção, né? De perceber o que está comendo, como está comendo, de perceber as emoções. Às vezes a gente não percebe o que está comendo as emoções, inclusive, Sim. né? Porque se a gente comesse só pelo nutrir, né? Tava tudo certo. Mas esse comer as emoções, assim, como é que hoje é para você isso, assim? Tendo passado por tudo... Tendo a marmiteria com uma filosofia de vida, né? Que a marmiteria tem. Como é que é hoje? Hoje eu falo assim, Ana, que eu transformei minha vida. Eu falava até no começo, assim, no meu Instagram, que virou um bordão. Não é dieta, é lifestyle, né? Que dieta você faz ali um tempo, 1 mês, para. 2 meses, para. Você vai no nutricionista, enfia a dieta na gaveta, para. Então, eu falo assim, que... Hoje, por ser uma missão, uma filosofia de vida, eu entendi que isso é um estilo de vida saudável, né? E uma vez que você entende que que o seu processo é para a vida inteira, que vai ter fases que você vai engordar e vai emagrecer de novo, que você nunca vai conseguir ficar a vida inteira no peso que você quer, você se cobra menos, você deixa o processo mais leve, você entende que aquilo ali não é só por 1 mês, não é só por 15 dias, desafio 21 dias. Você não vai ficar, sabe, só por aquele tempo. Então, é um estilo de vida saudável que você adquire.
Tanto que no começo, minha mãe até comentava, filha, você vai viajar para descansar e vai levar tênis para treinar? Que diferença que vai fazer? É porque no dia que você não faz, parece que você sente falta, porque aquilo ali começa a fazer parte da sua rotina. Uhum. O tênis na mala, para onde quer que você for, não é uma obrigação, mas parece que começa a fazer parte de você, sabe? E da sua rotina. Tanto que teve dias que eu não fui e eu me senti mal, né? Ai, nossa, me senti mal por não ter ido hoje. Mas tá tudo bem, não vou me cobrar, porque amanhã tem uma nova chance de ir, né? Então, entender também que esse processo não tem que ser só de cobrança e resultado, né? Porque se você foca só no resultado, você perde também o prazer do processo, do autoconhecimento, do autocontrole, tudo do auto, né? Porque você vai se conhecendo, todo o processo que você passa, você se conhece. E aí você para e pensa, cara, mas eu era de um jeito, hoje eu tô de outro jeito. Então, assim, a vida, para quem quer evoluir, quem busca essa evolução, é uma constante, é um processo constante, você não para nunca. Então, você tá sempre aprendendo algo novo. E se aprendendo. Isso. Né? Se conhecendo. Para mim, a base para dar certo é o autoconhecimento. Eu falo que a frase mais, assim, fascinante que existe é que a mente que se abre uma nova ideia nunca volta ao seu estado original. Nunca. Até porque depois que passa, a consciência tá ali, né? Então, você faz o negócio de um jeito, quando você sai, a consciência te fala, né? A sua mente te fala, ei, volta aqui, ó, onde a gente chegou, o que a gente conquistou aqui. Porque você expandiu. Sim. Né? E essa expansão, ela se aplica a praticamente tudo. E eu falo assim, Ana, que é igual quando você tem empresa e você quebra, você sabe fazer de novo. Quando você tiver uma nova oportunidade, você vai criar a oportunidade. Então, por mais difícil que seja a fase que você está passando, que eu falo que a vida são feitas de fases, né? Você pode estar numa fase assim, sem treinar, ficou doente, aí desistiu, né? Você vai voltar para aquilo. Porque você sabe como fazer. Você sabe o caminho das pedras. Então, é só começar. É muito válida a sua fala, porque como é mentalidade, Rebeca? Essa mesma situação que você trouxe, isso é a sua mentalidade da sua vivência, do que você já... E a forma como você enxerga o mundo. Porque há quem pense exatamente do mesmo jeito e usa essa percepção de eu sei para procrastinar. Porque ele já sabe como é. Então, ao invés de pegar esse lugar aqui de falar, não, eu sei como é, então eu posso voltar. A pessoa, ela deixa para amanhã todos os dias, porque ela já sabe como é. É aí que entra a disciplina, né? Porque motivação, você ficar esperando ela chegar, você não vai fazer nada nunca. Então, você tem que incorporar aquela pessoa, assim, disciplinada level hard. Porque se você não tiver disciplina, tá ali fazendo porque tem que fazer, não porque você quer, não vai, não tem resultado. E de onde vem? De onde vem, assim? Porque não tem dia que não. Tem dia que a gente... É a mentalidade. Para você, o que foi determinante, assim, para permanecer? Porque o que eu vejo do emagrecimento não é difícil chegar. Não é difícil perder 15, 20, às vezes 30. Não é, assim, é difícil, mas não é o mais penoso. O mais penoso para mim é manter. É chegar lá e permanecer. O mais difícil é o manter. É o manter. Mas eu acho que a questão da disciplina é fase. Tem fase que você vai estar mais disciplinado, tem fase que você não vai estar. Aí eu acho que entra a questão da ambiência, né, para a mentalidade. As pessoas que você está convivendo, o ambiente que você está frequentando, porque tudo ali vai te influenciar. Então, se você tá com um ciclo de amizade que vai ficar te chamando sempre para ir pro boteco, você vai preferir ir pro boteco do que ir pra academia. Se você tá com pessoas que estão, por exemplo, numa fase mais fitness, elas vão te empurrar pro lado mais fitness. Então, você sempre vai tender pro lado que tem pessoas te apoiando. Então, eu acho que é por isso importante a questão, quando faltar disciplina, ter ambiência, né? A gente tem que ir achando as artimanhas ali, que sempre tem, né? Mentalidade, disciplina, ambiência. É um tripé que funciona. E você é uma figura de referência
E aí eu vou falar até por mim, né? Porque tô aqui correndo hoje porque você falava que aquilo era muito legal. Então, te ver naquilo e a energia que você colocava naquilo ali, e como você fazia aquilo, por mais difícil que você não escondia a realidade da dificuldade, no final era muito bom acompanhar, ver. Eu falava, gente, eu preciso viver essa experiência. E pra mim era muito distante, assim. Eu nunca correr na esteira era difícil. Imagina na rua, 5 quilômetros. Correr 5 quilômetros era algo praticamente inalcançável, sabe? Então, assim, quando eu fui percebendo que você foi fazendo, que você foi mostrando e machucava e voltava, fazia físio, vai, derruma um tênis e vai. Cara, vai que isso aqui dá. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é isso aqui. Que experiência é essa? Então, assim, como é que você lida com a influência? Com saber... Porque você está diante de uma pessoa, você deve escutar isso inúmeras vezes, mas você está aqui diante de uma pessoa que você influenciou. E de maneira muito positiva, porque a corrida me preenche. Eu acho, Ana, que musculação é muito chato. Ninguém vai na academia porque gosta. Você aprende a gostar. E querendo ou não, esporte é uma coisa que você ama, né? Você faz porque você gosta, você tem prazer naquilo. Então, é igual um hobby. Eu acho que quando a gente cansa um pouco e quer esvaziar, por exemplo, a mente, a gente tem que achar, igual eu falei agora, artimanhas. Então, eu achei na corrida, eu já tinha corrido uma época da minha vida, e eu falei, vou voltar a correr por influência de uma seguidora. Ah, vamos, não sei o que. Não consigo. Vamos, não sei o que. Bora. Então, comecei. E aí, acaba que você vai... A endorfina que você libera, o prazer ali no esporte, a superação pessoal dos desafios, a questão dos esportes de resistência, né? Que corrida, natação, musculação... que te fazem ali trabalhar corpo, mente e espírito ao mesmo tempo, que você tá ali achando... Você começa achando que não consegue, e quando você termina, você fala, cara, consegui. Essa sensação de prazer, de desafio cumprido, vem assim num grau de satisfação tão elevado que você fala, eu sou capaz de ir pro próximo. Tanto que, quando eu fiz meus primeiros 10 quilômetros, eu não tinha feito nem 7. Então, eu falei, eu vou tentar, né? Eu vou tentar e vou até o final. E treinando. Eu acho que a gente precisa se preparar para o que a gente está almejando, né? Porque se você não se prepara, no meio tem muitas interferências que vão te fazer desistir no meio do caminho. Então, porque o nosso cérebro é muito sabotador. E... eu ser, igual você tá falando, referência naquilo, eu tive que, assim, entrar numa fase disciplinada, num nível de autocobrança muito grande, de me sentir culpada no dia que, por exemplo, eu não conseguisse ir na academia e eu postasse que eu não tava indo. Porque eu nunca escondi a realidade dos meus seguidores. Se eu falava que eu tava na rua bebendo cachaça, eu tava na rua bebendo cachaça, e era um dia que, pra mim, eu queria espairecer. Então, eu acho que a minha conexão com os meus seguidores, eu ganhei tanta, assim, credibilidade, eu me tornei referência nisso por mostrar a verdade. Porque na internet... tudo muito manipulado, tudo corpo perfeito, vida perfeita. E eu mostrava ali, ó, a dificuldade. Não tô conseguindo. Não tá dando certo. Fui na nutricionista e não tive resultado. Mostrando que é a vida real mesmo, né? E voltando atrás, e desistindo, e tentando, e lutando, e tentando. Então, assim, as pessoas se identificaram muito com a minha dor, né? Com a minha luta. Então, eu me tornar referência nisso foi muito natural, mas ao mesmo tempo eu me cobrava muito. E aí eu tive que tratar isso em terapia também. Teve uma fase crítica pra mim, que eu me ausentei do Instagram, que eu não tava mais querendo aparecer, porque eu não tava me sentindo... se eu fosse capaz, né, de mostrar aquilo de novo e tudo. Então, eu acho assim, que tudo na vida a gente tem que ter o equilíbrio, né?
de não se cobrar tanto e de entender que a gente é ser humano, que a gente não é máquina, que a gente não tá o tempo todo bem. Por muito tempo eu reprimi muitos sentimentos, né? Então, assim, a gente tem que viver esse processo de forma mais natural e leve possível e com autocuidado em todos os sentidos, né? Que eu acho que é a tríade corpo, mente e espírito, a gente tem que estar com exercício alinhado com terapia, né? Não é cuidar só de um e só de outro. Porque se a gente para de fazer terapia, nossa cabeça fica confusa, a gente não vai ter emocional, por exemplo, para manter uma rotina ali saudável, né? Com trabalho e tudo mais. Então, eu acho que é muito complicado. A vida é muito complexa, assim. E a gente tem que escolher viver da forma mais natural possível, né? Sem pesar tanto o rolê, que eu acho que é o que a gente mais faz, né? Quem é, assim, referência se cobra muito. É encontrando os caminhos para ir facilitando, né? Isso. Essa organização que a gente precisa ter, porque às vezes a gente vai levando. E esse vai levando, você só vai indo, né? Você não vai deixando qualquer coisa te levar, né? Qualquer coisa te levar e se aplicar tudo, né? A alienação, a rede social, ao automático da vida, ao comer qualquer coisa, a aceitar qualquer relação, a tudo que simplesmente vai indo. Porque quando você só reclama, você não tem responsabilidade com mais nada. Quando você só acha que a vida tá muito ruim, porque tudo pra você é mais difícil, e você senta aqui e fala, não, pra mim... Eu já fui essa pessoa. Aí você não tem que fazer mais nada. Agora, quando você se compromete com aquilo que você quer, aí você tem responsabilidade. Então, isso tira você dessa zona de só tô reclamando. Porque aí você tem que acordar, você tem que trabalhar, você tem que malhar, você tem que comer bem, tem que organizar a marmita, você tem que fazer. Eu acho que é porque quando a gente tá vivendo aquela fase, assim, péssima, a gente se vitimiza muito. A gente não assume a responsabilidade da nossa vida, né? Então, eu acho que a minha virada de chave foi peitar essa responsabilidade. Foi falar assim, ó, só eu posso fazer por mim o que eu espero do meu resultado. Boa. Então, se eu não acordar cedo, todos os dias lutar por aquilo, eu não vou conseguir. Então, quando você tá vítima, você fica, ai, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, minhas roupas não me servem, tudo pra mim é mais difícil. Será que Deus não tá me ouvindo? E aí você entra num looping de reclamação e de insatisfação e aquilo ali te atrasa, né? Então, quando você peita a responsabilidade e fala, olha, isso aqui, essa bucha é minha, eu tenho que resolver isso aqui, você vai atrás, te encoraja. Esse negócio de lei da atração, ele tá muito, muito banalizado, né? E também é místico, então, né? Traz essa ideia do místico. Na psicologia, é super, né? Ninguém fala de lei da atração. Mas hoje eu enxergo a lei da atração, pensando numa questão energética, assim. A psicologia tem uma teoria que diz pensamento, sentimento, comportamento. Então, se eu penso, eu sinto. Se eu sinto, eu comporto. Se eu penso ruim, eu sinto ruim. Eu acredito muito nisso. Eu, assim, pra mim, isso... Eu acho que... fecha a conta. Nós somos movidos à energia. Nós somos campo magnético. Sim. Porque eu acho que quando você começa algo com energia negativa, aquilo ali já tá fadado ao fracasso. Eu vou começar uma dieta, mas eu acho que eu não vou emagrecer. Pronto. Qual que é o incentivo que você colocou naquilo para aquilo ali dar certo? Qual a energia, né? Então, eu acho que isso influencia muito. Quando eu coloquei, inclusive, eu ouvi uma vez um vídeo do Pyong Lee, que ele trabalha com essa questão da energia mental. Ele fala que quando você começa alguma coisa tentando, você já dá a chance de falha para o seu cérebro. Você só tá tentando, porque você só tá tentando. Se der certo, é lucro. E se você falhar, tá tudo bem. Então, não, eu falo que quando eu comecei falando assim, ó, eu vou fazer isso aqui e vai dar certo, aquilo ali já é meio caminho andado. Eu acho que isso faz total sentido. E faz diferença também. Fez pra mim. Nossa, eu vivencio isso todos os dias. Porque esses dias uma pessoa no Instagram falou assim, você tá muito diferente, parece que você tá iluminada, assim. Tem uma energia diferente. Tá mesmo. E aí, eu tenho sido muito intencional nisso, sabe, Rebeca? De falar assim, quem decide meu dia sou eu.
quem decide se bater o dedinho na porta ali vai Vai atrapalhar doer, o resto do meu dia, porque se você sai de casa, bate o dedinho, esquece a chave, esqueceu o carregador, chegou lá, a impressora deu problema, e você já faz um caos do restante do dia. Não, Acabou com o dia. Acabou com o dia. Essa é uma ligação, e aquilo que você estava esperando não deu certo e pronto, já deu tudo errado. Meu dia tá dando tudo errado. Não, quem decide sou eu. E isso, essa forma de pensar, ela muda tudo. Muito. Ela muda porque ela muda a minha energia. E aí, isso reflete aqui no externo, sabe? Porque as pessoas falam, nossa, assim, você tá bonita, você tá... E eu reconheço isso, porque a minha... E olha só, né? Eu trabalho com isso, então... Mas eu só tenho permitido vivenciar isso intencionalmente de uns tempos pra cá. De cuidar do meu pensamento, de cuidar do que eu assisto, de cuidar do que eu ouço, de cuidar de quem tá perto de mim. Eu não aceito gente negativa perto de mim mais. Eu me afasto. Eu me afasto de maneira intencional. Pesa não fica. muito, rolê. Pesa muito. Pessoa que só reclama, só fala da vida dos outros. Aquela pessoa que tá sempre carregada. Não pese, eu não quero. Eu quero energias boas, eu quero positividade. Não nessa ideia da toxicidade disso. Sim. Mas na ideia de trazer... Minha mente... Eu vou conquistar aquilo que a minha mente acredita. E eu preciso acreditar no que é bom. Isso faz total sentido. Eu trabalho isso muito com as minhas funcionárias lá na marmiteria. Às vezes eu proponho... Porque na produção é muito dinâmico. E às vezes você programa o dia inteiro e às vezes não dá tempo de produzir nem a metade. E aí elas tinham muita mania de falar, ai, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí eu fico, confia no seu potencial, confia no seu potencial. E eu vi muito trabalhando isso nelas. E aí era engraçado porque quando elas conseguiam, quando eu falava que ia conseguir, elas falavam que não, eu falava, tá vendo? Você conseguiu porque você acreditou que você ia conseguir. Porque se você fica assim, ó, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, o tempo tá correndo e você tá acreditando que não vai dar tempo, sendo que você podia estar gastando energia Pra dar tempo. Pra dar tempo. Fazendo um esforço contrário, né? Esforço contrário. Então, isso reflete muito também no nosso círculo. Igual você tá falando, as pessoas... e querendo ou não, você vai se afastando naturalmente. É um processo... Não combina mais, né? É igual quando você tem filhos. É naturalmente você se aproximar de pessoas que têm filhos, né? Porque o assunto é o mesmo, a demanda é a mesma. Isso na vida para todas as situações. Quando você corre, você fica perto de um monte de gente que corre. Isso, porque é a ambiência. Não adianta. Quando você tá numa fase espiritual mais aflorada, você vai conversar com a pessoa que tá mais próxima de Deus também. Então, são as fases da vida que a gente tem, vai aproximando a gente das pessoas certas para aquilo. Eu tenho uma colaboradora e ela reprovou algumas vezes na prova de volante, sabe? E ela não estava comigo ainda. E agora ela voltou e o sonho... Queria tirar minha carteira, marcou a prova. Ana, marquei a prova. E aquele pânico. Vai dar tudo errado, eu vou reprovar de novo. Aí eu sentei com ela e falei, senta aqui. O que de pior pode acontecer se você reprovar? O que de pior pode acontecer? Nada. O que de melhor pode acontecer se você passar? Aí ela começou, eu falei, vai falando. Porque eu vou comprar meu carro e eu vou ficar orgulhosa. Falei, cara, então sai daqui e só pensa nisso aqui pra mim. Aí amanhã a gente conversa. Aí a prova dela era... A gente conversou, tipo, numa segunda, a prova dela era na quinta. Aí todo dia eu perguntava, e aí, o que de melhor pode acontecer? Parece que a energia mudou. Parece não, a energia mudou. Aí foi lá e passou. Perdeu o peso. Porque não tinha nada de pior que pudesse acontecer se reprovasse. Então... Tava tudo certo, cara. Tava tudo certo. E aí, o peso do passar, da obrigatoriedade, foi embora pela mudança de pensamento. Mudou o que pensou, mudou o que sentiu, comportou diferente. Eu falo que a gente tem medo das coisas só até ver que é capaz da primeira vez. Depois que você fez a primeira vez, acabou. Igual sempre quando eu ia aumentar o preço das marmitas, eu ficava insegura, né? Ai, todo mundo vai parar de comprar, eu vou perder cliente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E acabava que, querendo ou não, esse medo que eu tinha passava para, por exemplo, minha vendedora lá, minha atendente. E aí, essa última vez que eu aumentei o preço das marmitas, eu tava tranquila, né? Porque eu já tinha passado dessa fase e tudo mais, a maturidade também nos negócios, já vivenciei isso. Aí minha colaboradora... Ai, porque o povo vai parar de comprar, porque não sei o que, não sei o que. Eu falei assim,
povo vai perguntar o preço, vai reclamar, vai pesquisar em outro lugar e vai voltar. Você quer ver? Confia. Mesma coisa que eu falar. Confia. Ela, você tinha razão. Então, a gente vai vendo que depois que acontece a primeira vez, as outras vezes é só a repetição daquilo. E isso é mentalidade, né? E isso é muito forte, assim. E muito, muito real, sabe? É um negócio que, por mais que a gente está falando de energia, do campo magnético dessa energia, você consegue pegar nisso, porque você vê o comportamento mudando. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Profissional, espiritual, né? As relações interpessoais, na corrida, por exemplo. Quando você fez 5 quilômetros, minha próxima meta é 10. Não, mas eu não vou conseguir. Depois que você faz os 10 quilômetros a primeira vez, acabou. Igual quando eu fui fazer a minha primeira meia maratona. 21 quilômetros, meu Deus, meia maratona. Já é um inimaginável que eu conseguiria. Só que o que você precisa fazer? Se preparar para aquilo. Então, quando você se prepara, você vai com medo mesmo, até fazer a primeira vez. Depois que você fez aquilo a primeira vez, acabou, você já sabe fazer. Que legal, que massa. Rebeca, você acredita que já deu 1 hora? Passou muito rápido, né? Não é possível. A conversa é boa, é assim. Olha, defina coragem. Coragem. Eu acho que é um sentimento... É muito forte, né? Mas eu acho que eu não consigo definir ainda, não. Nunca tinha pensado ainda no poder dessa palavra. Mas eu acho que é a questão da disciplina mesmo. Porque quando você tem medo, que é o oposto de coragem, você tem que fazer mesmo com medo mesmo, né? Então, é a questão da disciplina, de ter que fazer mesmo... sem querer fazer. Perfeito. Eu acho que é muito relacionado a isso. Que massa. Tá bom. Eu pedi pra você definir coragem porque é o tema central, né? Daqui. Coragem pra gente aqui vem muito do agir mesmo, sabe? Do fazer. Não tem outra receita, não tem outra saída. É responsabilizar e fazer. Na sua condição, do jeito que você dá conta, fazer do jeito que dá certo pra você. O que precede a coragem, você ir ali enfrentar, é o medo. Então, o primeiro sentimento que você tem ali antes do enfrentamento é o medo. Então, acho que é muito relacionado à disciplina. Eu acho que eu não vou conseguir, mas eu tenho que fazer. Tenho que ir lá e tenho que fazer. E pronto. Pronto. Muito obrigada. É muito carinhoso da sua parte, com amor, né? Eu sinto isso, eu vejo isso. De estar aqui, tempo... Eu sei que você tem seu tempo, tem sua rotina, tem suas coisas. E ter aceitado esse convite me mostra, né, o seu carinho, o seu amor. Obrigada. Muito sucesso. Que você continue sendo abençoada para impactar outras vidas, para influenciar de maneira positiva. Tô vendo o processo que você está vivendo, né, espiritualmente falando. E, cara, tá lindo de ver. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, Ana. Você sabe que a minha admiração por você é mútua, né? A gente tem esse carinho, essa troca desde sempre. E, querendo ou não, você também me inspira todos os dias. Acho que muito mais do que eu, porque eu acho que eu ainda estive mais ausente. Você tá ali todos os dias, querendo ou não. E assim, com um brilho... Realmente, você tá reluzente, você tá na sua melhor fase. É verdade. Quero te parabenizar por isso. Dar, assim, pra ver em tudo que você faz, tudo que você posta. Te parabenizar por isso aqui, né? Por esse podcast, que isso aqui é um ato de coragem, né? Isso aqui total sair da sua zona de conforto. Parabéns por isso. E ver esse crescimento também da sua parte é muito lindo. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada quando você me mandou... Aquela caixa, gente, que cuidado, que carinho, que amor. Parabéns, Ana. Não tinha como ser diferente. Não tinha como ter o podcast se você não pudesse estar aqui para contar. Obrigada. E você que acompanhou até aqui, também, obrigada. Eu espero que essa história, que a nossa conversa, toque você de alguma maneira. E que
sirva de inspiração também para você dar o primeiro passo. Faz do jeito que dá, na condição que você tem, até que você encontre uma melhor condição de fazer melhor ainda, né? Cortella que diz isso. Então, muito obrigada. Se de alguma maneira fez sentido para você, curte aqui, compartilha, manda para alguém. Quanto mais alcance a gente tiver, e a gente tem alcance de acordo com o que você manda aqui para outra pessoa. Então, muito obrigada. Rebeca, mais uma vez, obrigada. E até o próximo episódio.